Olá, gente! Tudo bem com você? Espero que esse vídeo chegue em sua vida em um momento muito bom da sua história. Este é o seu despertar avivado. E mesmo se você não estiver vivendo um momento muito glorioso, saiba que para tudo há um tempo e Deus está trabalhando em sua vida. E o tempo de cantar, pode ter certeza, irá chegar em sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Deixe seu like, seu comentário, para que o YouTube venha ver que este conteúdo é um conteúdo bom e possa estar recomendando a mais pessoas. Hoje nós iremos trazer um assunto que eu já trago ele desde ontem, né? A respeito de problemas familiares, né? Ontem eu falei sobre complexo de inferioridade e hoje eu vou falar, irmãos, a respeito de manipulação, né, familiar, que existe muito e destrói muitas famílias, distorcem muitas famílias e tem formado muitas pessoas, o caráter de muitas pessoas de forma distorcida e não é bom, né? E Deus não quer isso para nós. O que Deus quer para nós é que nós venhamos viver em espírito e em verdade. Vamos ler Gênesis 27, o versículo 15, que diz assim: Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu irmão menor. Escute só. Irmãos, a gente vê aqui nessa história aonde Deus fez uma promessa para Isaac, que através de Isaac seus filhos seriam abençoados, mas a bênção maior de Deus seria dada ao filho menor, né? Deus sabe como trabalha, irmãos, a gente que não sabe de nada, né? Mas Deus sabe como fazer, porque geralmente naquele tempo lá, naquela cultura, né? A bênção da primogenitura, ou seja, a parte maior da herança, mais importante da herança, ficava com o filho mais velho, com o primogênito. Porém, Deus, já sabendo como seria o caráter de Esaú e de Jacó, que foram filhos de Isaac e de Rebeca, Deus já falou que ele iria abençoar, que o maior seria o menor e o menor seria o maior. Ou seja, a bênção da primogenitura, a bênção de Deus maior seria para o filho menor. E Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer. Só que aí, Rebeca, irmãos, entrou para fazer as coisas no lugar de Deus. Ela dando preferência, já começa errado, ela dando preferência para o seu filho Jacó, e Isaac dava preferência para Esaú. Então já começa errado aí, irmãos, porque já havia uma divisão, já havia, eles dois, Isaac e Rebeca, não tiveram sabedoria em criar seus filhos, porque já demonstravam uma preferência. A mãe preferia mais Jacó e Isaac preferia Esaú. Já tinha nisso daí um problema familiar. Já existia visivelmente uma manipulação que isso poderia causar briga e disputa, né, entre os dois irmãos. Os dois já viviam competindo para querer agradar mais os pais, para um querer ser maior do que o outro, melhor do que o outro, né? Então a gente já vê aí uma distorção. E chegou um momento que Isaac disse que iria abençoar o seu filho Esaú, com a bênção da primogenitura. E Rebeca ficou sabendo disso. Rebeca ficou sabendo que Isaac, antes de morrer, iria abençoar a Esaú, né? Seu filho mais velho. E Rebeca, ouvindo isso,
falou, não posso deixar isso acontecer, vou dar um jeito aqui da bênção e sair da boca do meu marido, né? E ir para aquele que Deus falou que iria abençoar. E vou dar um jeito aqui para Jacó receber essa bênção na frente de Esaú. E assim, os dois tinham características totalmente diferentes. Jacó não tinha pelos no seu corpo, né? Era mais liso, a Bíblia diz. E Esaú era um homem peludo, né? Pois Rebeca teve coragem de pegar uns pelos, né, de animais aí, colocar sobre o corpo de Jacó, pegou as roupas de Esaú, vestiu em Jacó, para Jacó se aproximar do seu pai, Isaque, né? E Isaque pensar que Jacó era Esaú e entregar a bênção, né? Ali, abençoar, declarar ali a sua maior parte da herança. E assim fez, irmãos. Só que Rebeca não imaginou que ela iria trazer muita mágoa entre Esaú e Jacó. E trouxe uma brigaiada entre os dois, trouxe ódio, trouxe mágoa. Jacó saiu como aquele que enganou e roubou a bênção do seu irmão, né? A palavra que saía da boca de um homem não podia voltar atrás. Então aquilo que Jacó fez seu pai fazer, né? Não poderia voltar atrás da sua palavra. Então foi liberada aquela bênção. Mas não precisava de usar essas artimanhas, porque Deus já tinha falado que iria abençoar. Mas aí Rebeca, sem sabedoria, manipulou toda a situação. Jacó, sem caráter, caiu na conversa da mãe, enganaram Isaque. A palavra que sai da boca não poderia voltar para trás, né? E com isso causou uma grande mágoa entre os dois irmãos. Caso de morte mesmo. Jacó teve que sair fugido porque Esaú iria matar Jacó de tanto ódio que ele ficou, né, por causa dessa situação toda. E hoje não é diferente, irmãos. Infelizmente, hoje não é diferente. Nós, como pais, mães, tios, né, porque nós temos sobrinhos, nós temos filhos, né, tem uns que já são um pouquinho mais avançados, já tem neto, tudo, e não tem sabedoria e demonstra mais afinidade com um, menos com o outro, quer mostrar ciúme. Irmão, tem gente que faz ciúmes. Eu gosto de fulana. Eu gosto mais de fulano. Não sabe, irmãos, a maldade que está fazendo no coração de filhos, netos, sobrinhos, do parentesco aí, né? Não sabe o mal que está causando dentro do coração, as marcas que está fazendo no coração das pessoas. Então, nós precisamos, irmãos, observar a nossa vida, que sejamos puros em nossos sentimentos, que não sejamos manipuladores, que não sejamos pessoas desse tipo, que causa dores, que causa mágoas e ressentimentos, né, e inveja no coração das pessoas. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que nós devemos ser pacíficos, que nós devemos ser justos, que nós devemos ser sábios, que nós devemos ser uma fonte de água viva na vida das pessoas. Mas, infelizmente, tem gente que não é fonte de água viva, tem gente que é fonte de esgoto e de água contaminada, que quando passa pela vida de alguém, traz contaminação, traz manipulação, sabe? Então, que nesta manhã você observe sua vida. Olha só, o texto que eu li fala que Rebeca vestiu seu filho Jacó como se fosse seu filho mais velho Esaú, tudo isso para enganar o seu pai. Gente, ela estava estimulando o filho dela a enganar o pai em troca de bênçãos, herança, coisas financeiras, gente. E o que tem de gente manipuladora hoje, em troca de receber coisas. Irmão, se fosse para o tempo de hoje, no tempo de hoje, ela poderia
ser pega aí pela justiça como estelionatária, porque ela fez uma pessoa se passar por outra para receber uma herança. Que coisa séria! E isso trouxe muitas marcas. Depois, irmãos, olha, um irmão queria matar o outro. Era coisa séria. Na verdade, Esaú queria matar Jacó. E Jacó teve que se esconder, teve que fugir para não morrer pela mão do seu irmão, de tanta mágoa que o seu irmão estava, tão ferido que ele estava. E quem causou tudo isso, irmãos? Quem causou? A falta de sabedoria da mãe e do pai também, por mostrar preferência para um e menos para outro. Criou ali muitas coisas no coração dos filhos, muitos traumas no coração desses filhos que cresceram como rivais. E não era para ser assim. Então nós precisamos ter sabedoria de como estamos lidando com a nossa família, de quais sentimentos nós estamos gerando no coração dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, netos. Nós precisamos entender e precisamos discernir essas coisas e pedir graça para Deus para que não hajam tragédias em nossa família, para que não hajam problemas assim, porque pode acontecer. É por isso que você vê o retrato das famílias todas destruídas, distorcidas, irmãos. Além do pecado que já existe aí, tanto tipo de pecado, né? Tanto tipo de perversão e tanta coisa errada. Além disso, ainda há muita gente traumatizada, muita gente com sentimentos, né, de inferioridade, muita gente. Por quê? Porque aqueles que são mais velhos, né, aqueles que são os exemplos, não foram exemplos. Resumindo a história, Jacó teve que fugir. Chegando lá, foi para um lugar, a terra do seu tio Labão. Chegando lá, foi enganado também por muitos anos. Casou-se com Lia, né? Casou-se com ela, enganado, achando que estava casando com Raquel. Por causa disso, teve um monte de filho, tudo gerado com sentimentos de inveja, com sentimentos egoístas, sabe? E gerou uma família muito perturbada. Quem sofreu no final de tudo foi José, né? Então, quer dizer, José, filho de Jacó, né? Mas que já veio de uma distorção desde Rebeca e desde Isaac. Irmãos, existem problemas hereditários que precisam ser quebrados na sua raiz. José foi vendido pelos seus irmãos porque foi invejado por seus irmãos de forma terrível. Mas essa questão de problemas, de enganos, já vem lá de trás, desde Isaac com Rebeca. Então, queridos, nós precisamos observar a nossa vida. Precisamos orar. Precisamos observar mesmo. Precisamos pedir para Deus quebrar todas essas maldições hereditárias, essas manipulações e essas coisas que assolam a nossa vida. E hoje é o dia que a gente vai fazer isso. Amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, entregar para Deus essas situações aí e pedir para Deus trazer de volta, né? Aquela essência verdadeira, aquela essência pura do que Deus determinou que seria, né? A família, do jeito do coração de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agora, Senhor, entrar diante de Ti, Senhor Jesus, apresentando ao Senhor a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor entre na estrutura de nossa família, Senhor, e transforme tudo que tem que ser transformado. Amarra, Senhor, toda ação de Satanás. Quebra, Pai, todo laço, meu Pai, todo laço de engano e de mentira, de manipulação, Senhor, que houver em nossa família, Senhor. E entra com a restauração, com a salvação, com a transformação, Senhor. Eu oro agora, Espírito Santo, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Eu oro pela minha casa. Eu oro, Senhor, por todos nós, Senhor. E eu creio que o Senhor está fazendo. Toda manipulação, toda raiz de engano, de mentira que vier para atrapalhar a comunhão dessa família, seja repreendida agora, seja quebrada agora, seja desfeito agora toda ação contrária, destrutiva, toda raiz de amargura, de ressentimento, seja lá o que for, eu repreendo e digo, sai agora, seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te apresento essa família, essa vida,
e te agradeço porque eu sei que o Senhor está agindo na vida dos meus irmãos, meu Pai. E o Senhor é aquele que vai restaurar as famílias e todos nós viveremos, meu Pai, de acordo com a família que vem do seu coração, do seu interior. Eu abençoo a cada um, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.